Doutor Dilson, nesse caso de Manaus, quem tem culpa? Os governos municipal, estadual ou federal? E o que deveria ser feito para impedir que os sistemas estadual e municipal entrassem em colapso? Olha só, faz uma grande polêmica no Brasil. Assim, nós sempre procuramos culpados das coisas, entendeu? Esquecemos que muitas vezes a culpa também está em nós mesmos. No caso, veja só, do colapso da saúde pública de Manaus, nós temos várias pessoas físicas e jurídicas que respondem por isso aí. Então vamos colocar em ordem de importância, tá certo? Quem faz o atendimento de pacientes graves, geralmente, em quase todos os estados da Federação Brasileira, são os hospitais públicos, principalmente os hospitais estaduais, com exceção do Rio de Janeiro, que é a única capital do Brasil que não municipalizou nem estadualizou os hospitais de grande porte. Então, o Rio de Janeiro tem mais de 30 hospitais, todos federais. Os grandes hospitais do Rio são federais. Mas as outras capitais, os outros estados, grande parte dos hospitais estão na rede estadual. Aqui de Pernambuco nós tínhamos o ex-INAMPS, tinha o Barão Luceno, o Getúlio Vargas, o Agamenon Magalhães e o Pan de Areias. Os quatro estão sob a égide do governo do estado de Pernambuco. Então, em tese, os governadores, através de uma norma do Supremo Tribunal Federal, também têm a obrigatoriedade de decretar restrições, lockdowns, e assim, o uso de máscara obrigatório, municípios e estados. E a União ficou com a coordenação. Então, no caso do Amazonas, o principal culpa de tudo isso é do governo estadual. Você lembra-se que em dezembro, os casos de Manaus é uma rede muito pequena. O norte do país, o Brasil tem 500 mil médicos, a maioria desses 500 mil médicos estão no centro-sul do país, principalmente no sudeste. No nordeste, a maioria dos médicos estão nas capitais e área metropolitana. Nós temos muito poucos médicos no interior. No estado do Amazonas, nós temos uma quantidade muito pequena da população dos médicos lá no estado do Amazonas, de maneira geral. Então, o que é que aconteceu? Lembre-se que lá também aconteceu um fato que uma nova variante do vírus, uma nova mutação entrou, fazendo com que a infectividade, ou seja, a taxa de transmissão, fosse de 70% a mais. Então, no mês de dezembro, já começamos a ver que o Amazonas o seu sistema ia entrar em colapso, ia colapsar. Por quê? Porque a quantidade de internamento no começo do mês de dezembro já estava em 90%. Ora, a precaução para leitos especiais em pandemias é 70%. Então, o que aconteceu? O governador Wilson Lima, ele decretou um lockdown, que a população fez grandes passeatas, inclusive com políticos, deputados federais e tudo mais, muitos políticos de vários partidos, principalmente o Eduardo Bolsonaro e outras figuras, se contrapuseram isso aí. O governador, pressionado, fez com que a medida fosse revogada. Ora, no dia 28 do mês de dezembro, a medida foi revogada. Nós já estávamos no auge disso aí, com mais de 90% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. O município, por exemplo, teve menos culpa, porque, por exemplo, ele tinha estoque estratégico de oxigênio para até mais de um mês. Foi exatamente o município de Manaus, ou seja, a rede municipal, que cedeu grande parte do seu torpedo de oxigênio, do oxigênio líquido, para a coisa. Terceira coisa que é importante, como o estado de Alagoas tem pouca expressão na parte de medicina, a White Martins, que é a maior empresa da América Latina de fornecimento de oxigênio líquido, tem uma fábrica lá e tem outra fábrica pertinho na Venezuela e produz o mínimo para lá. Não tinha condições, por exemplo, de absorver uma demanda de 300% maior, que foi o que aconteceu. Em uma semana, a demanda por oxigênio em termos de metros cúbicos aumentou em 300%. Segundo, grande parte desse oxigênio vem de quê? Vem de barco, passa vários dias, vem de avião. Diferentemente daqui, que você vê os caminhões trafegando aqui, da White Martins aqui para o Pernambuco, nas suas fábricas e assim por diante. Então, nesse caso, essa dificuldade logística de produzir e a irresponsabilidade e a falta de pulso, a pusilanimidade do governador fizeram com que a população fizesse. Terceiro ponto importante do governo federal, que através do ministro Pazuello, que não é médico, mas também não é nada, ou seja, é uma pessoa, digamos assim, é um general, mas entre todos os generais que poderia entrar ali, é autoritário, é incompetente, é subserviente, ou seja, foi lá pregar um tratamento precoce que não existe ainda. Não existe tratamento precoce contra essa doença. Nós tratamos
Por exemplo, quando o paciente tem trombose, tratamos quando o paciente tem falência de múltiplos órgãos, mas não tem um tratamento específico para isso aí. E o resultado foi estimular que Manaus utilizasse a famosa cloroquina, que não deu certo em nenhum país do mundo. Não existe. Inclusive, a própria Anvisa, o almirante Barra, por exemplo, no seu pronunciamento deixou bem claro que não existe tratamento, e é nomeado pelo Bolsonaro, ou seja, os cinco profissionais que deram, por unanimidade, a liberação da Coronavac, a vacina de AstraZeneca e da Oxford, foram bastante unânimes que não existe tratamento específico ainda. Não sei o que acontecerá com ele. Como eles têm mandato, certamente deverão ser demitidos pelo Bolsonaro e assim por diante. Então, nesse caso, isso contribuiu, o governo federal também contribuiu. E a parte mais significativa é a população. A população se insurgiu completamente contra o lockdown e assim por diante, fez festas. Ontem mesmo foi decretado, por exemplo, que as pessoas não podem sair de casa à noite e várias pessoas foram presas porque estavam se aglomerando. Então a população também tem culpa disso aí, porque ela tem consciência que essa doença mata. E a irresponsabilidade a gente só coloca entes públicos como irresponsáveis. E nós que fazemos as coisas erradas. E fazemos conscientemente. Nós temos informações, você entra em qualquer blog, em qualquer site de internet, você sabe tudo sobre essa doença. Por que você continuou fazendo besteira e comportamentos suicidas, fazendo roleta rufa consigo próprio e com a outra? Quando você se mata e se suicida, o problema é seu e de sua família. Mas quando você tem procedimentos de uma maneira geral, que podem acabar com sua vida e espalhar essa doença, o problema é da sociedade. Então, nesse caso, são esses 4 componentes, entendeu? Governo estadual, governo municipal, governo federal e a própria população que contribuíram para isso aqui e continua contribuindo ainda. Outra coisa também são as fake news. Criou-se uma comoção geral. Eu vi, por exemplo, algumas cadeias de televisão colocando que em um hospital toda uma ala morreu. Depois que a coisa passou, o diretor e a diretora médica falaram assim, não, morreram 3 pacientes. É um absurdo morrer 3 pacientes. Mas não foi toda a ala. A imprensa também, muitas vezes as pessoas davam declarações emocionadas, outras não sei por que causa fizeram aquilo ali, criaram um caos muito maior do que a coisa estava acontecendo. Então, em cima de um lockdown, em cima de toda uma parafernália daquela ali, em cima de toda uma comoção social e pessoal, muitos aproveitadores também ampliaram o que já estava ruim, entendeu, Alberto Passos? Ou seja, na verdade, foi uma coisa previsível, tá certo? Então, foi uma falha generalizada e, obviamente, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que defende, de uma maneira geral, nossos direitos, vão investigar as culpas individuais e aqueles que tiveram culpas deverão ir para as barras da justiça. Doutor Nilson, por que o Brasil não conseguiu produzir na Fundação Oswaldo Cruz a vacina da AstraZeneca, Oxford, e precisou apelar para a vacina produzida na Índia, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca? Olha só, rapaz, olha, a Fundação Oswaldo Cruz é uma das maiores fundações produtoras de tecnologia de imunobiológico do mundo todo. Ela está na esfera do governo federal, do Ministério da Saúde, tá bom? Agora, veja, essa vacina foi desenvolvida, já foi liberada no mundo todo, e resultado, o Brasil já tem condições de produzir, mas só que o insumo vital, que é um ingrediente farmacêutico específico, ativo para isso aí, o IFA não chegou no Brasil. Então, nós temos a tecnologia, podemos fabricar a partir de agora 700 mil doses de vacina por dia, mas o que é que aconteceu? O laboratório AstraZeneca suíço e a Universidade de Oxford não mandaram esse ativo, esse ingrediente farmacêutico ativo, que é fundamental para produzir essa vacina. Então, a Fundação pretendia fazer 700 mil doses e entregar ao governo federal para distribuir aos 27 estados da Federação Brasileira, entregar exatamente 110 milhões de vacinas até o mês de julho. Mas isso não deverá ser cumprido, entendeu? Agora, veja, nisso o presidente da República, o ministro, eles tem que ingerir, porque, veja, essa vacina está sendo já entregue em vários locais. Aí o que é que eles fizeram? Apelaram para um laboratório lá da Índia, que é o Serum, que fez uma parceria com essa universidade inglesa
e o AstraZeneca, para que cedesse ao Brasil 2 milhões de doses, para que o governo federal se antecipasse a vacina do Butantan. Aí que aconteceu? O Dória foi lá, deu uma rasteira. Porque, na verdade, essas vacinas deviam ter chegado já, o avião estava taxiado, estava parado aqui em Recife, já deviam ter chegado e não chegaram ao Brasil, porque o primeiro-ministro da Índia disse, não, gente, eu tenho 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e a Índia é um dos países que tem mais infectados por coronavírus, não tem mais mortes, mas mais infectados. Eu não vou exceder para o Brasil. Ou seja, a Índia usou o quê? Usou a sua prioridade, está sendo produzido no Brasil primeiro eu, como o Trump fazia, first on, primeiro americano. Então, nesse caso, essa vacina pode chegar aqui, porque está sendo produzida por um laboratório. O Brasil tem esse contrato, né, com a Fiocruz fabricar milhões e milhões de vacinas, mas certamente, se chegar, vai chegar semana que vem, uma semana depois que o governo de São Paulo fez a primeira vacina no enfermeira do Instituto Emílio Ribas, lá de São Paulo.